igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores. E agradecer ao pastor Carlos pela confiabilidade. Confesso que eu estou tremendo, porque algo aconteceu durante esses dias. Devido ao corre-corre do dia a dia, às vezes você pega o óculos, ainda tem um problema de usar óculos. Às vezes nós não queremos aceitar. Já chegamos à idade de usar o óculos. E lendo, eu li rápido. Falei, dia 6 eu tenho que ir lá, eu tenho que dirigir o culto. E fiquei com o dia 6 na cabeça, tinha que voltar de férias. Eu falei, caramba, o rapaz tem que chegar no horário, tem que chegar na igreja para dirigir o culto. E ontem a irmã Michele colocou assim, irmão Lucas, você vai dirigir o culto, o irmão Jorge vai pregar. Eu falei, eita glória. E agora? O que eu quero dizer para você? O obreiro de Deus ele tem que estar sempre preparado. Nós somos a noiva de Cristo. Jesus está voltando. Esteja preparado. E então, cheguei para o pastor e falei assim, pastor, qual é o tema? O senhor quer que a gente ministre? Ele falou assim, os cuidados sobre a nossa vida nas mãos de Deus. Então eu vou pedir a Cris que coloque ali o telão onde 112 anos de história dessa igreja. Você está numa igreja que tem história, uma igreja que tem raiz, uma igreja que muitas pessoas, durante esses 112 anos, passaram por aqui e não entenderam o propósito de Deus. Pessoas que Deus chamou para a sua obra, para o seu decreto, foi-lhe dado confiabilidade e pela pressa. Hoje nós vamos estar tratando de uma pessoa que teve pressa, tentou dar jeitinho. E aí, está aí a confusão do povo de Israel. Eu peço a vocês que já abram a palavra de Deus no livro de Gênesis 15. Vamos estar falando de Abraão e Sara, mas mesmo assim Deus cuidou. E o que Deus falou para Abraão se cumpriu. Tem pessoas que vão estar ao seu lado, vão gozar daquilo que Deus te chamou, que Deus te confiabilizou, e não vão entender o propósito. Muitos aqui, com 112 anos, não entenderam o propósito. Em 1 Samuel, vai nos dizer, no capítulo 7, no versículo 12, na parte B, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu peço à amada igreja que fique de pé nessa noite, coloque lá no livro de Gênesis 15, estaremos debulhando algo que Deus já colocou em nossos corações nessa noite. É noite de alegria, é noite de festa. E que vocês possam entender que Deus te trouxe até aqui, é para você fincar raiz. Mas teve pessoas que levantou o ministério, teve a confiabilidade, e vou falar uma coisa para vocês, muitos que saíram daqui, pastor, irão voltar. Irão voltar, porque a igreja tem raiz, ela permaneceu. Muitos ministérios já ruíram. E pessoas foram e estão vivendo debaixo de maldições. Permaneça onde o Senhor te colocou. O Espírito Santo de Deus, nessa noite aqui, ele me trouxe aqui para entregar o recado de Deus para você. Aí quando eu recebi o recado, eu falei, Senhor, aonde eu vou ministrar para a tua igreja? E por isso que eu falo, o obreiro tem que estar pronto. A palavra de Deus é bem clara, medite na palavra de Deus de dia e noite. Não é verdade? Mas o que eu vou dizer aqui é que Deus fez uma aliança com Abraão. O Deus que fez uma aliança contigo trouxe aqui nessa noite, diz assim a palavra de Deus. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou, o Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, de que me valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasceno? A quem hei de herdar tudo o que tenho? Tudo o que não me concedes, tu não me concedeste descendência. E por este motivo, um dos meus servos nascidos na minha casa será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim o filho gerado de ti, mesmo será o teu legítimo herdeiro. Você pode sentar dando glória. Aleluia! Deus te fez promessa nessa noite. E quem tem promessa de Deus não morre. Diz a palavra de Deus, que Deus
ele chama Abraão no capítulo 12 e fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te dou. Toda essa passagem nós já meditamos e muitas vezes nós não entendemos. Deus está mandando você nessa noite sair da tua inércia, sair do teu medo, sair da tua zona de conforto, dizendo às vezes que não pode, que não vai conseguir. Deus está mandando você sair, é uma ordem. Mas muitas vezes tem pessoas que não entendem, e Abraão, ele obedeceu. Porém, ele levou ali uma pedrinha, eu não digo nem pedra de tropeço, mas algo que era necessário para que a gente entendesse a fé de Abraão e os cuidados de Deus na vida de Abraão. Chega um dado momento, Abraão tem que se separar do seu sobrinho Ló. Então ele se separa e Ló olhou ali, aquele lado esverdejante, ele falou: é ali que eu vou ficar. Muitas vezes o servo de Deus, ele acha bonitinho certo tipo de coisa, ele fica encantado e muitas vezes ele vai para a ruína. Manda um recado para quem nos assiste nessa noite, você aí, querido, que está em adultério. Deus está falando para você, querido, o tempo acabou. Chega de brincar de crente, porque Jesus está voltando. A palavra de Deus no livro de Apocalipse vai dizer assim: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. O servo de Deus tem que ser sim, sim, não, não. Muitas vezes a pessoa ela firma um compromisso com alguém, não sabendo ela com quem ela está confirmando, mas ela pode estar confirmando um compromisso com o ungido, com uma ungida do Senhor. Ele não tem palavra. Mas Abraão nos mostra que ele tem palavra, e quando Deus falou sai, ele saiu. Deus nessa noite está falando para mim e para você: sai da tua zona de conforto e vai para onde eu te mando. Aleluia. Ele está aqui nessa noite, ele está tratando a sua igreja. São 112 anos de história. Mas tem pessoas que entram, que saem, e que entram e que saem, que entram e que saem, e não saem como o Senhor está mandando sair. Está sem direção. Mas Abraão, ele toma a direção que Deus mandou e Deus era com ele. Então ele chega para Abraão, ele chega para Ló: você quer ir para lá, para Sodoma? Tudo bem, você pode ir. E ele foi, a ponto daquela cidade, está como hoje. Ainda agora eu estou vindo do centro da cidade, para o cidadão, começa a me perseguir, eu olho para a cara dele, pego a Bíblia, e aí eu esqueço algo na minha mochila, eu paro, ele vai para o outro lado, eu falei: só misericórdia. Assim era em Sodoma e Gomorra. Nós estamos chegando numa situação que lamentavelmente a gente vai entrar dentro do ônibus, vai sentar pessoas do nosso lado, querido, que detalhe, se você não for firme com Deus, daqui a pouco você está entrando naquele hall. Então que nós possamos estar firmes na palavra de Deus. E Abraão, ele sabia o Deus que ele servia, um Deus que tinha promessa sobre a vida dele. E chega um dado momento, quando Sodoma e Gomorra, ela passa por uma situação da destruição, ele ainda tenta barganhar. Quem tenta barganhar? Ló. O servo de Deus, ele não barganha com Deus. O servo de Deus, ele coloca em prática o que Deus quer. Não tem barganha. Antigamente, como Deus me chamava para algo, eu ainda, mas Senhor, como é que eu vou ministrar no meio de loucos? Levanta amanhã e prega. No início ele falava 2 vezes, agora ele só fala uma. Você tem que entender a intimidade que você tem com Deus. Mas como você vai ter intimidade? Como você vai entender os cuidados de Deus sobre a sua vida? Se você ouvir atentamente a voz do teu pastor, do teu líder, da palavra de Deus, se você medita nela de dia e de noite. Mas tem pessoas que muitas vezes querem tomar decisões precipitadas pelo que vem. E assim foi Ló. Ló escolheu Sodoma, a ponto dos anjos irem até Sodoma, e aqueles homens homossexuais queriam ter contato com aqueles homens, a ponto de Ló chegar e oferecer as suas filhas. E aí no dia da saída, antes da saída, Ló foi a cativo. E aí eram 5 reis, eram 4 reis contra 5, diz a palavra do Senhor. Aí eu quero dizer para você nessa noite, sobre os cuidados de Deus. Aí levanta Abraão, um homem que tinha intimidade com Deus, levanta 300 homens, que vão lá e resgata Ló.
Nessa noite que você possa ter amigos, homens, mulheres de Deus ao seu lado, para que quando um dos seus estiver lá no meio da pocilga, no meio da esbórnia, através das orações, aleluia, aqueles que estavam lá, passado, se você crer, sairão nessa noite. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com pessoas entregues no vício das drogas, da homossexualidade, seja lá o que for nessa noite, Deus está fazendo uma aliança contigo. Porque nós temos aquele tema, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor ele tem te ajudado. O Senhor ele tem te sustentado. Mas tem pessoas que vivem murmurando. Querem as coisas, muitas vezes, materiais como Ló. E chega o dia do aperto. Ló então tem que sair da cidade de Sodoma e Gomorra, mas tinha uma ordem. Não podia olhar para trás. Por que você tem olhado para trás? Por que você tem acusado, de repente, essa pessoa que hoje está caminhando contigo em Cristo, e você só vê o passado dela? Veja o hoje, olhe para frente. Deus está falando para você, saia da tua inércia, saia de ficar olhando para aquilo que já te fez mal. Mas a pessoa, muitas vezes, ela fica agarrada, atrelada ao pecado. Por que você ainda não tirou aqueles contatinhos do teu celular? Aleluia. Deus nessa noite Ele quer tratar de coisas aqui dentro. Saia da podridão. Saia daquilo do meio que não é para você. Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mando ir. Na hora do dízimo e das ofertas, as pessoas, não que não vai dar, que tem que pagar uma coisa, que tem que pagar a outra. Querido, eu vou falar uma coisa para vocês nessa noite, diante de Deus. E Deus tem testificado a minha fé. Nós levantamos aqui uma oferta, na primeira vigília. Uma oferta que, por sua vez, para muitos, pastor, não teria sentido. Mas no mundo espiritual, né, pastor Jorge? Olha, fez um estrago. Porque vidas aqui já estão sendo abençoadas. Nós pedimos R$3, 7, 10 e 12 reais. Quem pulou do banco, pegou aquela bênção, querido, está dando glória até hoje. Está vendo o que Deus está fazendo. Eu tinha, e fui corrigido, porque não é semente. Dinheiro você não planta na terra, ele não nasce, não é isso. Dinheiro é oferta. Se nessa noite eu chegar para o irmão Albino e falar assim, irmãos, pega esse envelope aí. Quem teria coragem de pegar esse envelope? Eu ainda vou contar o que Deus já fez na minha vida e que Deus fez na vida aqui do pastor que está aqui na minha frente. Fé. E aquele homem era um homem de fé. Quem nessa noite seria o primeiro a pegar o envelope? Faz assim para mim. Amém. Traga aqui o envelope aqui, por favor, irmão. Irmão Albino, fica ligado aí, irmão. Entrega o envelope aqui que eu vou revelar o segredo. Vou revelar o segredo. Presta bem atenção. Tudo aquilo que você fizer diante do altar de Deus, faça crendo e cumpra. Diz a palavra de Deus que quando Abraão, com aqueles homens, resgata Ló, Abraão pega e devolve a oferta. E chega um dado momento, um certo homem falou que assim, não, poxa, você está aqui o despojo, leva essa parte. Ele não fez aliança com aqueles homens. Muitas das vezes, outrora, nós fazíamos, pode entregar as pessoas que fizeram assim. Você vai trazer uma oferta de amor que Deus colocar no seu coração. Nós temos uma meta. O pastor, ele lançou isso. De quantos, pastor? De 8 mil reais. Tem pessoas que entram na igreja, têm ouvidos e não ouvem. Quem quer pegar o envelope? Pela fé. Eu não vou colocar valor, mas Deus já colocou no seu coração, é pela fé. E eu vou revelar o que Deus já fez na minha casa. Vocês aqui estão diante de um homem de Deus. Homem que vendeu papel, que vendeu ferro velho. E quem me conhece, eu tenho uma vida abençoada e só ganho 400 reais dando glória. Dando glória. E tem pessoas, às vezes, que não vão entender isso. Minha filha recebeu, pastor, por esse dia, uma bolsa integral num curso de inglês. Ontem ela assinava o contrato no IBEU. Para a honra e glória do Senhor. Se você está entendendo o que Deus faz quando você se coloca diante do altar, você pode aplaudir Ele nessa noite. Deus tira Ló. Deus tira Ló de Sodoma e Gomorra. E no momento, Abraão, ele devolve as ofertas diante de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote, representando Jesus. E o que você tem dado para Jesus nessa noite? Será que você pode dar seu coração? Deus, ele não quer a sua oferta.
Deus ele não quer a sua oferta, Deus quer o seu coração, a sua fidelidade, a sua obediência. E Abraão foi um homem que obedeceu ao Senhor. E quando aquele homem, ele tenta até mesmo barganhar com Deus. Senhor, se tiver 50 pessoas lá, será que o Senhor não pode? O Senhor fala assim, se tiver 30, eu não vou destruir Sodoma. Deus sabia, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus que fala para Abraão que através dele viriam sementes. E se cumpriu a palavra de Deus. E nós somos descendentes de Abraão, o nosso pai na fé. E a pergunta que eu te faço, como está a sua fé diante dos dias atuais? Quem pegou o envelope, você tem até o dia 25 para você trazer uma oferta. Deus vai te abençoar. Olha aqui, ó, uma pessoa aqui, que aqui, outra pessoa aqui, ó. É pela fé. Eu quero dizer para vocês o que eu estou passando aqui para vocês aqui, é porque Abraão fez. E o Abraão, como pai na fé, ele fez, pode ter certeza, e você fazendo, você vai receber. Muitos irmãos naquele dia pegaram aquele envelope e trouxeram diante do altar. Eu estou sendo um que estou trazendo o que Deus fez ontem na vida da minha filha. Se eu chamar o pastor Jorge aqui, o pastor Jorge tem como testemunhar o que Deus fez na vida dele. Foi a fé dele, eu vi o salto do pastor Jorge quando ele saiu dali e veio trazer diante do altar. Ele creu, então tenha fé. Abraão então, ele tinha fé no Deus que ele servia. E por mais que as campinas eram campinas que não eram verdejantes, Deus era com ele. Eu quero dizer para você que Deus é contigo no meio dessa peleja. Ainda que digam que você está passando por um deserto, ainda que diga que vocês não tem jeito, que o seu filho não tem jeito, que o seu marido não tem jeito, que essa dor não vai passar, que esse problema não vai florescer, querido, nessa noite, Deus está estabelecendo um conserto na sua vida. Deus está estabelecendo com você uma aliança. Deus nos trouxe aqui para você sair da mesma forma, mas Deus precisa que nessa noite você tenha fé, fé de mudança, para que você crie raiz. Olha para Cristo, muitas vezes as pessoas ficam olhando para o erro de o som não está funcionando, e o irmão está com a calça furada. Irmão, olha para a cruz e siga. Essa era a proposta de Abraão, ouvir e obedecer. Muitas vezes nós temos ouvidos de enfeite, não queremos obedecer. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para onde eu estou te mandando. Se Deus trouxe aqui, querido, é para você nessa noite criar uma aliança com Ele. Não é com o irmão Jorge, não é com o pastor Carlos, mas é com o Senhor. Abraão, ele fez uma aliança com o Senhor. E diz a palavra de Deus no capítulo 15. Passados esses acontecimentos, Deus fez uma aliança com Abraão. O Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, qual tem sido o teu medo? O que tem te aprisionado? Existe um espírito chamado Deia. É uma cadeia que muitas vezes a pessoa ela fica aprisionada. Eu não posso ali porque ali é perigoso, eu não posso ali. Aí bate uma depressão. Qual tem sido o teu medo? E nós estamos diante de um tema que o Senhor que cuida. O Senhor cuida de ti. Muitos irmãos estão enclausurados com medo. Eu tenho clientes que têm medo de passar em ruas. Não passa ali não. Eu como servo do Senhor, sabendo que o meu Senhor é o general de guerra, tudo bem. Mas quando aquela pessoa não está, eu passo com o general de guerra. No último evangelismo que nós tivemos por aqui, antepenúltimo, uma pessoa chegou para mim, mas você vai lá na Mineira? Eu falei assim, vou. Você já foi lá? Eu falei, não. Não, minha senhora. Mas você parece polícia. Eu falei assim, mas eu estou com o general de guerra. E o general de guerra está aqui nessa noite, cuidando de você, cuidando dos teus filhos, cuidando dos teus sonhos, cuidando do seu negócio, cuidando da sua casa, te dando estratégia para você prosseguir. Abraão permaneceu firme porque ele sabia que era Deus que estava com ele, era Deus que estava mandando. Deus muitas vezes manda você fazer algo e você não faz. Sai da tua parentela, sai dessa inércia, avance, porque Deus ele cuida. Eu preocupado, falei, meu Deus, ano que vem eu tenho que pagar um curso para a Rebeca, de onde eu vou tirar recurso? E Deus me surpreendeu. Disse que o IBEU é um dos melhores para a honra e glória dele. Isso é o que Deus começou a fazer na minha casa. Sem contar que Deus está restaurando e vai trazer um por um pela fé. Que nessa noite você possa ter fé de Deus tirar os seus filhos da onde eles estão nesse momento.
Aquilo que está atrapalhando o seu filho de avançar, Deus cuida. Mas hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer conserto na minha e na sua vida. Muitas vezes nós não damos exemplo para os nossos filhos. E Deus trouxe aqui porque Ele é um Deus de conserto. Sai do meio daquilo que está te aprisionando. Sai. A palavra de ordem hoje é sai. É um Deus que cuida. Ele está mandando você sair. Sair da mesmice. Ah, não posso. Ah, que isso. Ah, que aquilo. Está calor. Irmãos, em nome de Jesus, está tudo na palavra de Deus. Haveria dias que estaria quente como estão. Tudo isso é a volta de Cristo. E muitas pessoas estão dormindo. Não despertaram para o que Deus está fazendo. Não despertaram muitas vezes pelo cuidado de Deus. É um pão que não falta e a pessoa murmura. É o ovinho que tem para ela comer e ela murmura. Murmura por tudo. E Deus nessa noite está mandando você para, ei, sai disso. Não é assim que eu trabalho. Abençoa. Você chega no seu trabalho e você tem que abençoar. Hoje eu voltei para o trabalho, já tinha proposto no meu coração para minha esposa. Eu falei, minha filha, toda a caixinha que entrar naquele trabalho vai ser sua. Ela, então, que Deus abençoe. Já cheguei naquele lugar sem saber, já olhei aquele livro de ouro lá. Senhor, abençoe esse livro de ouro. Aí o rapaz está falando comigo. Olha, você sabia aí que o fulano deu aqui, o envelope aqui separado? Eu falei, é mesmo, rapaz? Envelope separado, não estou entendendo nada. É, envelope separado, tinha R$200. É, R$200 mesmo. E aí, botaram o livro? Não, o cara queria que botasse o livro, mas é individual. Eu já peguei o meu. Falei, eita, é mesmo? Então já voltei com R$200. Rapaz, mas não é meu, é da minha esposa. O que eu quero ensinar para você aqui nessa noite? Minha esposa é uma mulher de Deus. Por mais que eu esteja necessitado, é dela. Tem a palavra. Se você prometeu para o teu irmão que você vai entregar, entrega. É o que eu falei aqui no início. Tem pessoas que às vezes retêm a bênção do outro e retêm a bênção dela. Abraão deixou, você quer ir lá para Sodoma, meu filho? Vai, porque Deus é comigo. E ele foi, floresceu, deu fruto e ainda orou. Mas aí tem um porém. Aqueles que muitas vezes acham, através dos seus olhos, que aquilo é bênção, onde eles estão tentando desfrutar, muitas das vezes vão passar aperto, porque quando Deus não está no negócio, querido, passa aperto. Mas Deus trouxe aqui porque Ele está no meio desse negócio que você está vivendo. Ainda que esteja um caos, ainda que ninguém está vendo, querido, creia. Abraão creu e Deus lhe fez promessa. E Deus deu a ele o seu filho da promessa, que foi Isaque, no tempo certo. Sara, por sua vez, tentou dar jeitinho. Deus não precisa de jeitinho. Eu vou sentir desejo já com essa idade toda? Ó, pega a minha escrava aí, dá seu jeito. Aí ele nunca subestime um homem de Deus. Nunca subestime uma mulher de Deus. Podia estar aqui agora uma senhora Ananzinha. Não subestime. Você não sabe a intimidade que ela tem com Deus. Você não sabe. O processo que Deus deixou ela com aquela estatura, de repente muitas pessoas riem daquela mulher. E muitas vezes a sequidão. É o filho que não nasce. É o filho que não cresce. Nada anda. Cuidado, querido. Tenha cuidado, tenha zelo com as coisas do Senhor. Que a sua vida possa estar pautada na palavra de Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Então Abraão, por sua vez, você quer isso? Deseja seu coração? Tudo bem. Foi lá. Teve com Agar. E aí Agar começa... Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem, querido. Em nome de Jesus. Tudo que Deus te deu não é teu, é do Senhor. Não se vanglorie. Não se vanglorie. E mesmo assim, Deus ainda teve o cuidado com Agar. Porque ele tinha uma aliança com Abraão. Os descendentes de Abraão estão espalhados pela terra. E nós somos um descendente de Abraão. Deus tem promessa sobre a sua casa. Deus tem promessa sobre a sua família. E Deus ainda falou para Abraão no capítulo 12, Abraão, benditas, abençoadas serão todas as famílias da terra. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? A sua família é abençoada. Você que está dizendo que o seu filho, você é um burro, a boca tem poder de amaldiçoar. Que nessa noite você possa aprender a abençoar o seu filho, porque Deus já abençoou, mas muitas pessoas acabam amaldiçoando o que Deus abençoou. Deus te deu boca assim para você abençoar, para você declarar coisas boas.
E nessa noite eu quero dizer para você, a sua família é uma bênção. Mas, irmão Jorge, você não sabe, meu filho fuma, o meu filho está no meio das drogas, o meu filho está lá no meio do tráfico. Eu quero te afirmar nessa noite. O Deus de promessa está dizendo, eu vou mudar o quadro, mas nessa noite eu quero mudar a sua mente. Deus quer mudar a sua história, é através de você. Deus está mandando você sair da tua zona de conforto. Muitas vezes você quer que Deus abençoe sua casa, você é o exemplo, está chovendo, querido, eu vou buscar o Senhor, está fazendo sol, eu vou evangelizar, porque o Senhor é comigo. E quando você começa a futucar o inferno fala, esse eu não posso tocar, nessa família eu não posso tocar, porque o Deus dele é um Deus todo-poderoso. E foi assim que o Senhor fez na vida de Abraão e através da vida de Ló, porque Deus tinha promessa na vida de Abraão. E Deus tem promessa na tua vida também nessa noite. Seus filhos serão alcançados através da sua vida. Deus te dá força, Deus te dá vigor, Deus te dá energia nessa noite para você continuar marchando. O povo de Deus, ele tem que marchar. Deus nessa noite está dizendo para você nessa noite, marche, não pare, porque Jesus está voltando. E muitas vezes a pessoa, não, é normal. É isso aí que eu estou vendo hoje em dia, é normal. Querido, não é normal não, querido. Deus quer fazer você ter boca de Deus nessa terra. Você tem que repreender em nome de Jesus. O que a gente tem visto aí, o mundo está tentando enfiar algo na nossa goela abaixo. Certa feita eu estava fazendo uma live, eu tinha que fazer 4 horas para abrir a janela. E ali eu fui confrontado, pastor. Eu falei assim, agora vamos estar orando pelas famílias. Chegou um rapaz, e ele falou assim, eu gostaria que você orasse pelo meu namorado. Eu falei, vou orar. Coloca para mim aí, Cris, se você puder, em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Eu peguei minha Bíblia e falei assim, olha só. À luz da palavra de Deus, está escrito assim, Gênesis 1, capítulo 20, versículo 27 e 28. Veja como Deus me usou através daquele canal para a vida daquele rapaz. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus. Os criou, o criou. Homem e os criou. Versículo 28, por gentileza. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem na terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus criou o homem e a mulher. Eu falei, eu vou orar. Mas para que você entenda que Deus te fez homem, você não é feliz. Se você fosse feliz, você não estaria aqui. Deus te fez homem. Mas muitas vezes, as pessoas não entendem isso. Nós temos que amar. De repente tem alguém aqui que tem alguém em casa, passando por essa situação. Nós temos que orar para essas pessoas, nós temos que amar sim. Então eu amei aquele rapaz, mostrando a verdade. E pessoas falam assim, não, deleta ele. Deus não deleta ninguém. Deus não joga ninguém fora. Mas o nosso Deus é um Deus de conserto. Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que cumpre. E que nessa noite você possa entender o querer de Deus na sua vida. Quando o Senhor fala assim, sai, saia. Nessa noite, os levitas vão estar já se posicionando, vão estar louvando ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Você que Deus já mandou você sair dessa inércia, que você vem aqui na frente, nós vamos clamar nessa noite. Eu vou pedir ao pastor Jorge que ore por você. Você que Deus já falou com você, tome uma posição. Se coloca. Você que está com filho nas drogas, está com problema na justiça, vem aqui na frente, porque Deus ele quer nessa noite fazer algo na sua vida. Você que está enfermo, você que está passando tempestade na sua vida, vem até aqui à frente. Você que tem filhos longe, e muitas vezes o teu Deus de perto quer que você tome essa atitude, porque nessa noite o Espírito Santo de Deus vai tocar. Eu vou descer.